Estamos em 2026, o que significa que tem pelo menos 3 anos que o mercado só fala em IA. Mas a vantagem de a gente já estar inseridos nesse universo há pelo menos 3 anos é que a gente consegue sair um pouco só da camada de hype do assunto e tentar entender um pouco melhor qual que é o momento da IA, ou pelo menos qual que é o momento da IA para o mercado B2B. Eu sou Ricardo Corrêa, sou CEO e fundador da Ramper e host aqui do RampUp, o canal onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para negócios B2B. E hoje eu quero ajudar você a entender o momento de maturidade da sua empresa quando o assunto é inteligência artificial. Eu preparei um material aqui com 4 quadrantes, a gente vai entender juntos dentro desses 4 quadrantes aonde a sua empresa se encontra, a partir de onde ela está, quais problemas que ela tem que desviar e quais caminhos que eu te recomendaria. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar, por isso eu já peço para você deixar o teu like, já deixa agora para você não esquecer, e também garanto que você está seguindo o canal RampUp. Se você é founder B2B ou líder em alguma empresa B2B, você tem que acompanhar aqui esse canal para você estar sempre antenado no que está rolando aí no nosso mercado. Bora cair para dentro do material que eu preparei. Como eu falei, eu preparei um material aqui com 4 quadrantes, sendo o primeiro estágio, né? E assim sucessivamente. Eu estou considerando aqui o primeiro estágio em nível de adoção de IA, o estágio de produtividade. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, trazendo aqui também alguns exemplos para que você consiga se autodiagnosticar. Então, o primeiro estágio é o estágio de produtividade, onde o foco é redução de custos. Eu acho que a grande maioria das empresas se encontra nesse estágio e mesmo as que já avançaram, passaram por esse estágio. E o que a gente vai ver de comum? Qual que é o tipo de use case de inteligência artificial nesse estágio? Você e sua equipe estão usando o ChatGPT ou o Gemini, o que quer que seja, no cotidiano da empresa. Você já aprendeu a usar a IA como teu copiloto e incentiva a equipe a fazer o mesmo. Vocês já fazem transcrições de reuniões e tiram insights a partir disso, sejam reuniões internas, sejam reuniões com clientes, e depois você prompta em cima dessas transcrições com a finalidade de aprimorar o trabalho. Seus times de marketing, de desenvolvimento já estão trabalhando ali com o conceito de vibe, né? Ou seja, estão codando ali através de prompts, né? Usando linguagem natural. Aqui na Ramper, por exemplo, a gente usa muita IA no time de marketing, no time de desenvolvimento, por isso que eu citei. E possivelmente você já automatizou boa parte das tarefas simples. Então, se você ticou boa parte desses itens que eu falei aqui, você passou pelo item aí de produtividade. Se você ainda não ticou esses itens, está aqui logo de largada uma boa oportunidade de por onde você pode começar. Esses 4 exemplos que eu dei são exemplos bem básicos. Uma boa parte das empresas também já está aqui na segunda etapa. Eu diria que a grande maioria das empresas B2B está em algum lugar entre a primeira e a segunda etapa aqui. E aí na segunda etapa, a gente já está falando de eficiência comercial. A gente já está falando do efeito da IA na geração de receita da empresa. Para trazer alguns use cases aqui, possivelmente você já usa ou já implementou algum software ou algum agente de IA que te ajuda a tratar os seus leads. Por exemplo, ajuda a priorizar os leads, a rotear esses leads entre os seus vendedores. Tem uma parte conversacional ali, né, que simula como se fosse um ser humano conversando no WhatsApp, eventualmente até qualifica esse lead e atribui uma matriz de scoring ali. Então, esse é um use case bastante tradicional, vamos dizer assim, de uso de inteligência artificial para vendas. Mas não se limita a isso. Você pode usar também inteligência artificial para ter personalização em escala, você pode usar um layer de inteligência artificial no teu CRM para você tomar decisões mais inteligentes no seu processo comercial, como por exemplo diagnosticar aonde estão os gargalos do seu funil e também apontar aonde você pode fazer ajustes finos na sua operação. Esses são exemplos de aplicação de IA no processo comercial. Avançando aqui, né, no terceiro quadrante, a gente já começa a falar, e por isso que eu fiz essa inversão
do comportamento da curva da geração de valor da IA, porque aqui a gente começa a falar de geração de valor real através da inteligência artificial, ou seja, até o segundo quadrante você está aumentando a eficiência da sua empresa e reduzindo o custo, mas você não está necessariamente faturando mais. Por isso tem muita empresa nesse momento que está, de certa forma, frustrado, tem uma certa desilusão com a IA, porque não viu um efeito direto na sua receita, no seu faturamento. Mas eu convido você a refletir, certamente você já deixou de contratar, talvez o seu time hoje deveria estar maior, se não fosse o efeito da IA. Então a gente consegue perceber o efeito disso, mas se a gente quiser sentir isso na nossa geração de receita, no nosso posicionamento, é a partir do terceiro quadrante que a gente olha para isso, que é o quadrante de geração de valor. Aqui a gente está usando a IA para gerar mais valor para os nossos clientes e, por conseguinte, incrementar a nossa oferta e expandir a nossa receita. Então, seja você uma empresa de serviço B2B, seja você um SaaS ou qualquer outro tipo de negócio B2B, você pode usar a IA, por exemplo, para melhorar a experiência do seu cliente. Então, pensa, por exemplo, uma contabilidade, um escritório de advocacia que já criou um agente de inteligência artificial para responder às dúvidas mais básicas ali que os clientes têm, que eventualmente o cliente precisaria ligar para o escritório, que é uma experiência meio atrituosa, e o cliente ele poderia ter ali um bot de WhatsApp que ele conversa. Estou dando um exemplo muito básico aqui, né? Mas que de certa maneira já aumenta o valor percebido do cliente em relação à tua empresa. Você pode também criar ferramentas complementares ao teu serviço. Então imagina uma agência de marketing, por exemplo, que tem lá rotinas de automação, dashboards. Imagina essa agência ela faz uma análise mensal das campanhas dos clientes dela e ela poderia ter um ambiente onde o cliente ele entra numa aplicação daquela agência e coloca lá a campanha e a IA daquela agência faz a análise e gera os insights a partir disso. Essa agência poderia transformar isso eventualmente num produto, porque ela vai treinar com o conhecimento dela, né, com a forma dela de olhar para os KPIs de uma campanha, e isso poderia inclusive se tornar um produto além dos serviços que ela presta, ou seja, não precisa se limitar a vender isso para os clientes que ela já tem. Isso poderia ser um produto que ajudaria essa agência a ter muito mais escalas. E, por fim, a gente pode usar a IA para fazer testes muito mais rápidos de proposta de valor. Como, por exemplo, aqui na Hamper, por mais que a gente tenha time de engenharia para desenvolver produtos novos, hoje a gente não lança um novo produto que não tenha passado por um protótipo feito por IA. Primeiro a gente vai fazer via Vibe Coding, via Lovable, qualquer que seja a ferramenta, a gente vai construir o protótipo e a gente vai testar isso com alguns clientes para ver se isso gera valor de fato, para então depois tomar a decisão de desenvolver isso e transformar isso em produto de fato. Então, todos esses 3 exemplos que eu dei são formas de a gente melhorar a nossa prestação de serviço, melhorar a experiência do nosso cliente, melhorar também o valor que a gente gera e, por conseguinte, a gente começa a partir daí gerar uma inferência na nossa receita. Mas é no 4º estágio que a transformação ela realmente acontece. E aqui a gente está falando de eventualmente se tornar uma empresa de IA de fato. Aqui a gente está falando de alterações mais significativas, como por exemplo uma alteração no modelo de negócio. Imagina nos exemplos que eu dei de uma contabilidade, de uma advocacia, de uma consultoria, de uma agência de marketing, que se transforma em uma empresa de IA, de fato. Então, ao invés de ela vender o serviço na ponta, ela vende serviço como software, né? Uma tendência muito forte que a IA trouxe para o mercado B2B é do Service as Software, ou seja, você consegue, através da IA, produtizar os seus serviços e, com isso, ter muito mais escala, né? E isso tem uma alteração direta no teu modelo de negócio, vai alterar a forma como sua empresa se posiciona perante o cliente, vai alterar o seu serviço, sua precificação, sua estrutura. E já que eu falei de precificação e estrutura, muitas empresas que são nativas de inteligência artificial, elas cobram o cliente no modelo Pay as you go ou no modelo Usage-Based, né, para ser um pouco mais técnico aqui. Então, a tendência é que agora no mercado de IA, os clientes, eles
queiram cada vez mais pagar por um valor que eles realmente consumiram e que eles consideram justo do que pagar um FII ou pagar por um projeto. É claro que nem toda empresa vai conseguir se adequar a esse tipo de modelo, nem deveria, mas empresas que estão mergulhadas aí no processo de se tornar uma empresa de IA certamente precisam estar atenta ao quanto que esse novo modelo, né, praticado por empresas de IA altera a precificação. E, por fim, altera também a estrutura. É claro que o design organizacional de uma empresa que é nativa em inteligência artificial é diferente de uma empresa puramente de serviços estruturais. Então, seja você qualquer um dos exemplos que eu dei, né, de agência, de advocacia, de contabilidade, para ser uma empresa nativa em IA tem que ter gente dentro de casa não só que entende da prestação de serviço, do nicho, que tem muito valor e é muito importante, mas tem que ter gente também capaz de deployar ativos de inteligência artificial, de deployar software, que essa empresa ela vai ter uma base tecnológica muito forte. Então esse é o arco que uma empresa B2B pode passar. Não significa que ela deve passar, porque nem toda empresa B2B, ou seja, a finalidade de uma empresa B2B não é necessariamente se tornar uma empresa nativa de IA daqui a um tempo. Mas fato é, a gente precisa entender o impacto da IA em cada um dos nossos mercados, em cada um dos nossos segmentos e entender como que a gente se posiciona. Então vai ter empresa que vai se contentar em ter só aumento de ganho de produtividade, com isso ela já consegue de alguma maneira se reinventar ou ter um resultado que para ela é satisfatório. Pode ter empresa que foi ali até o terceiro estágio e ela continua eventualmente sendo uma empresa de serviço e ela tem algumas componentes de IA em torno da sua prestação de serviço para ela ter um valor percebido maior para os seus clientes. Eu queria falar sobre alguns erros que eu vejo como comuns na hora de avançar esses quadrantes. Tem um primeiro erro, e ele nem está aqui na minha lista, que é não ter consciência de que existe esse arco a ser preenchido e simplesmente embarcar nessa jornada e ficar meio à deriva nessa jornada, né? Então, acho que a finalidade principal desse vídeo é te ajudar a se localizar aonde você se encontra dentro dessa matriz, que é claro, né? Não é uma verdade absoluta, é uma matriz que eu criei aqui, que eu estou trazendo para a gente entender juntos. Mas um outro erro comum é parar nos quadrantes 1 e 2. Tem muita empresa que começa a usar o chat GPT ali, começa a fazer transcrição de ligação e bota um botzinho para atender ali no WhatsApp e já acha que está voando quando o assunto é inteligência artificial, né? E talvez com isso você pode até estar um pouco à frente da sua concorrência, pode ser que para você está suficiente, está tudo bem, mas é importante a gente entender que a gente só se transforma em uma empresa de IA, de fato, a partir do terceiro e do quarto quadrante. Outro erro comum é achar que dá para pular quase que do estágio 0 direto para o estágio 4, né? Então imagina que tem ali uma empresa que, de novo, é uma agência, uma consultoria, um escritório de advocacia, que está zero em inteligência artificial, mas está com super receio dessa onda que está vindo forte, que pode quebrar o mercado, e ela quer acordar amanhã sendo uma empresa nativa de IA, e tem aqueles pensamentos quase que evasivos, né, de que tudo que ela está fazendo está errado e tem que jogar fora e tem que começar tudo de novo, e na maioria dos casos eu não recomendaria um cenário dramático dessa maneira. O trabalho ele é evolutivo, né? É um trabalho de construção, a gente começa usando IA para ganho de eficiência e depois a gente vai adicionando componentes na nossa proposta de valor. E um último erro que eu listei aqui é que tem muito entusiasta, até pelo momento que a gente está ainda de hype, né, na IA, tem muito entusiasta, muita gente que eventualmente está decidindo empreender pela primeira vez e está muito empolgado com o momento da IA e com a flexibilidade que a gente tem de usar os conectores de mercado aí, né, Make, N8N, acessar as APIs das grandes inteligências que estão abertas aí para a maioria conseguir usar. A galera se encanta um pouco com o poderio que isso tem, decide largar o emprego aí, empreender para fazer mais um botzinho de IA no mercado e já quer ir direto ali para o terceiro estágio. E acho sim que é viável, tá? Acho que as empresas da nova geração elas já podem surgir como empresas nativas de IA, na verdade até deveriam surgir assim, mas tem que tomar muito cuidado que não é tão simples quanto parece, não é tão simples quanto ver um vídeo de YouTube, aprender ali a criar os botzinhos e achar que a gente vai sair empreendendo com isso, tá? Em especial no B2B, onde nada é simples. E trazendo uma visão de solução,
Eu gosto muito desse framework, tá? Ele não é meu. Se eu não me engano, ele veio de um livro que o César, que é meu conselheiro, me recomendou, de um livro da IBM ou da McKinsey, vai me falhar a memória agora. Eu coloco aqui as referências na descrição do vídeo, que é esse conceito de mais IA e IA+. O que a gente quer dizer com mais IA? Se a gente for olhar os dois quadrantes, né, ou pegar a nossa matriz do centro para a esquerda, a gente está falando essencialmente em ganhos de eficiência. O que é ótimo para uma empresa B2B que já tem alguns anos de mercado, a gente aumentar a produtividade do nosso time, aumentar a margem operacional, a margem financeira do nosso negócio não é nada mal, tá certo? Então a recomendação primária é, de fato, usar a IA para ter ganhos de produtividade, ganhos de eficiência, até mesmo para que a gente tenha ganho de proficiência, ou seja, que a gente fique mais familiarizados com o tema inteligência artificial e que a gente use a nossa própria operação de laboratório antes de a gente achar que a gente vai sair criando produtos e implementando isso no nosso cliente. Mas a mentalidade e esse caminho de solução que eu estou tentando traçar com você aqui é de não se limitar a fazer só o mais IA, ou seja, não usar só a IA para aumento de eficiência. A minha recomendação aqui, ou a jornada que eu te convido a adentrar, é como que você usa os ganhos de eficiência que você tem com a IA, os ganhos de margem, ganho de produtividade, para que você tenha condições de reinvestir no seu negócio e que esse reinvestimento ele seja feito no sentido de a sua empresa ir se tornando cada vez mais preparada para a era da IA. Eu acho importante mencionar isso porque tem muita gente que ainda olha para o assunto da inteligência artificial com ansiedade e olha para onde a empresa está agora, abre lá no LinkedIn, no YouTube, parece que está todo mundo voando com inteligência artificial e que a sua empresa é a empresa que está mais desenquadrada. E aí, eventualmente, você tem vontade de largar tudo e começar de novo, tem vontade de explodir a empresa e catar os cacos e construir uma empresa de IA. Mas o arco a ser preenchido por uma empresa B2B não é necessariamente essa virada de mesa. O arco que eu recomendaria, até para administrar melhor essa ansiedade que reside dentro de muitos empreendedores, é implemente IA, faça projetos internos, ganhe eficiência e reinvista os resultados que você gerar para começar a criar as suas primeiras propostas de valor com IA para você colocar isso para fora aí para os seus clientes. E se você se sente ainda meio perdido, né, nessa jornada, sente que precisa de ajuda para você conseguir caminhar com esse arco, eventualmente tudo que eu trouxe aqui fica até claro para você, mas você não sabe muito bem como começar a partir do ponto que você está e você sente que você precisa de ajuda de alguém que está um pouco mais avançado nessa jornada, eu te convido a conhecer o programa Ramp Up, que é um programa de mentorias onde eu sou o condutor e dentre os vários assuntos que eu abordo aqui no canal, né, eu falo sobre metodologias de crescimento, eu falo sobre Founder-led Growth, estratégias de LinkedIn, eu falo também sobre estratégias de IA, mas não ensinando você a construir agentes, até porque isso, sem demérito nenhum, mas a internet está forrada de conteúdos assim. Eu ajudo empreendedores e lideranças de empresas B2B a preencherem os seus arcos de maturidade, seus arcos de crescimento de negócios B2B. Agora também abordando como fazer isso dentro da era da IA. Então, se for o seu momento, eu vou pedir para minha equipe deixar um QR Code nesse momento que eu estou falando do programa. Eu vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo. Se você entender que é o seu momento, vai ser um grande prazer ter você embarcando aí comigo e a gente vai evoluir juntos nessa jornada. Beleza? Um grande abraço, espero ter te ajudado. Se eu ajudei, curte esse vídeo. Segue o canal para mais conteúdos assim. Toda semana eu posto um vídeo desse e nos vemos em breve. Grande abraço.